Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 345. Estou aqui hoje com o Luiz Dino. Jovem. Sem a musiquinha não tem. É difícil, né? Ana Freitas. Voltei. Estamos aqui com duas super convidadas. Temos a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. Amanda. Quero aplaudir a Amanda aqui. Muito obrigada. Ela que é, eu ia falar autora, mas não é autora, coautora, talvez. Ela é o alvo de algumas das entrevistas mais interessantes da história da internet mundial. É verdade. São as entrevistas da Amanda pro Chico. Esse sim, cidadão desgraçado Chico que entrou nas nossas vidas. Nossa, é. Entrevistas que não dizem nada. São sempre excelentes. Eu sou o Bob Dylan brasileiro. Pesquisa as entrevistas do Bob Dylan, também não dizem nada. Exatamente, Lacônicas. bom demais. E fala do Esquizofrenóias aí, pra quem não conhece. Esquizofrenóias, primeiro, obrigado pelo convite. Esquizofrenóias é um podcast sobre saúde mental, totalmente em primeira pessoa. Mas eu digo que ele não é sobre mim, mas a motivação é totalmente pessoal, porque eu convivo com um diagnóstico de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e milhões de outras palavras que são só palavras. Desde os meus 16 anos, eu tenho 33. Eu sempre senti a necessidade das pessoas falarem de saúde mental da maneira que eu falo, que é normal. Ok, eu tomo um remédio, faço terapia há não sei quantos anos. E, infelizmente, eu acho que não existia nada parecido com o Esquizofrenóias. Não mesmo. Então, eu falei, cara, se eu sei falar e a única coisa que eu sei fazer bem é falar, por que não fazer uma coisa do assunto que mais me interessa? Um amigo meu da escola me mandou uma mensagem falando uma coisa muito legal. Você tá fazendo um programa pro nosso pessoal. Então é isso, eu tô fazendo um programa pra minha galera e pros próximos da minha galera, que você quer aprender a lidar com pessoas com depressão, ansiedade. É isso, e eu falo muito. Muito bem. Poder de síntese zero. Estamos aqui com a nossa convidada super especial, Fabiane Minoso. E aí, Fabiane? Olá, agradeço pelo convite de estar aqui. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com saúde mental há um tempo, sou especialista em saúde mental, tenho mestrado também nessa área e na área de atenção primária. Fiz residência na área de atenção primária. Hoje eu tenho uma carreira aí na gestão da saúde e hoje eu trabalho na Mil como gerente de práticas assistenciais e eu respondo aí pela parte ambulatorial da rede própria e a saúde mental, ela tá na minha gerência. Eu respondo por isso e por outras questões, mas a saúde mental está na minha gerência. Boa. Luiz Dino, temos especialista pra não deixar a gente falar besteira, hein? Graças aos deuses, né? Porque realmente, se deixar a gente sozinho aqui... Sem coleira, né? Sem adulto responsável. É isso, a gente faz tudo errado. Bom, gente, ó, vocês já tiveram aqui o spoiler do nosso papo de hoje. Vamos falar sobre como a tecnologia afeta a saúde mental, né? A nossa saúde mental das pessoas, devido ao advento da internet, das redes sociais. Veio pra ficar, né? Isso, veio pra ficar. Parece que é um negócio que veio com... exatamente. 2020, o ano da internet no Brasil. Isso, e tem modificado a vida de todo mundo pro bem e pro mal. Hã? Mas é isso, mas antes, né, quero aqui aproveitar, convidar você para ouvir os nossos podcasts, todos os nossos podcasts da Rede B9 em podcasts.b9.com.br, tá bom, Luiz Dino? Se você não conhece, tem que conhecer. Tivemos um podcast estreando essa semana no B9, que é o Finitude. A sensação que eu tenho é que toda semana um podcast novo estreia. É isso que acontece. O ano do podcast no Brasil continua. É, a família de podcasts que mais cresce no Brasil. Exatamente. A nossa. Então você pode acessar podcasts.b9.com.br e também agradecer os nossos assinantes, né? Que fazem parte do nosso grupo fechado Secreto Gourmet Premium. Top. Personalité lá no Telegram e no Facebook, onde acontece o que lá, Luiz? Conteúdo exclusivo, bate-papo gostoso, troca de energia, tudo isso. Muita vibe, né? Demais. Muita vibe. Muita vibe. E para você assinar, você precisa acessar b9.com.br/assine, tem todas as informações lá e vai receber sonhos do Dino. Faz tempo que você não publica lá, né, seus sonhos? Cara, é verdade. Eu tive um sonho... Você trocou a terapia, né, pelo grupo, não foi isso que você fez? Eu tava há muito tempo mandando os meus sonhos pro grupo. E aí, tão logo eu voltei a fazer terapia e comecei a levar os meus sonhos pra minha terapeuta, ela começou a trazer as interpretações. E quando eu vi o quão
essas interpretações me deixavam nu. Eu falei, o que eu tô fazendo isso, compartilhando isso com 18 mil pessoas que apoiam a gente? Ou um pouquinho menos, talvez. Mas várias pessoas. E aí eu fiquei um pouco tímido. Ainda sabendo que essas interpretações e que a exposição dos meus sonhos acaba com a minha privacidade e me expõe pra nossa audiência, que é muito inteligente, que às vezes interpreta sonhos tão bem quanto profissionais qualificados, quanto a minha terapeuta. Ainda assim, eu vou abrir mão daquilo que é meu e vou jogar pra galera. Mas vamos dizer aqui que esse programa, vou pôr daquelas mensagens. O Braincast não recomenda abrir mão dos seus profissionais, divulgar sonhos na internet. Isso, exato. Né? Eu acho que é um conselho... Eu fui julgado pelo olhar isso. da nossa convidada aqui. Não. Tá tudo bem. O Braincast de hoje é apresentado pela Mil, que sabe a importância de cuidar da sua saúde física e mental. Aliás, a Mil está fazendo uma reflexão sobre um assunto muito importante. Todos nós, como indivíduos, cuidamos de verdade da saúde da nossa mente? Antes de responder, é preciso pensar muito bem, porque só se é saudável quando a saúde física e também a saúde mental estão em harmonia. A gente pode estar aparentemente bem com os exames físicos em dia, mas a saúde vai muito além disso. A rotina pesada, o estresse e a ansiedade, por exemplo, podem afetar o nosso organismo como um todo. Foi pensando nisso e percebendo ser um problema em crescimento que a Mil resolveu criar a campanha Pega Leve, abrindo um espaço para o diálogo, tirando dúvidas e quebrando tabus sobre a importância da saúde mental. O plano conta com especialistas de diversas áreas, incluindo psicólogos, psiquiatras e os médicos de família, prontos para dar o suporte necessário para todos os clientes. Você quer saber mais sobre o assunto? Então acesse a página amilcuidadocerto.com.br/saúde mental e você vai poder encontrar lá muito mais informações sobre o tema, tá? Vou repetir o URL e também colocar o link aí na descrição desse Braincast, amilcuidadocerto.com.br/saúde mental. Amil, o cuidado certo para você. Bom, quero falar mais uma vez com você que nesse começo de ano aí, começo de 2020, tá procurando mudar de trabalho ou então tá procurando um talento para completar a equipe da sua empresa, porque com a Revela você pode fazer tudo isso acontecer hoje e tudo online, tá? Você não vai precisar ficar disparando aí um monte de currículos, passar o dia preenchendo formulários que quase sempre vão ficar sem respostas. E você que está contratando também não vai precisar ficar triando centenas de mensagens de currículos que chegam por e-mail. Com a Revela, você se cadastra só uma vez e vai ser encontrado pelas empresas justamente que procuram as habilidades que você tem. E se você quiser contratar, a Revela vai te indicar apenas candidatos dentro daquele perfil que você procura, tá? Tudo isso online, 100% digital, a poucos cliques de distância. O compromisso da Revela é provar que o jogo mudou para quem quer ir se encontrar em um novo desafio profissional ou então fazer a sua empresa crescer, tá? É só você acessar revelo.com.br/Braincast e se cadastrar. Vou repetir a URL, revelo.com.br/Braincast. Revelo é tudo sobre pessoas. Muito bem, então vamos lá, vamos pro nosso papo? Qual é o papo? Bom, eu estava pesquisando por essa pauta, vi que tem não apenas um, mas uma série de estudos que correlacionam, né, o aumento de depressão entre as pessoas, principalmente entre adolescentes, conectado com o crescimento de redes sociais e da internet. Dá pra gente dizer que realmente isso tá ligado? As redes sociais, a internet estão deixando as pessoas mais ansiosas? Tá afetando a saúde mental das pessoas? Acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado em pensar numa questão linear. Isso afeta, isso é ruim. Não, né? Eu acho que tem N questões boas e N questões que a gente pode falar de um uso problemático, né? A depressão, a ansiedade, elas são multifatoriais. Não dá pra gente dizer que só um aspecto produz a depressão, por exemplo, né? Tem aí uma questão da história de vida, do ambiente que essa pessoa vive, desse contexto que ela está. Agora, se a gente pensar numa relação em que a pessoa começa a usar a rede social, ficar muito conectada e ela começa a perder as suas funcionalidades, as suas relações na vida, ela deixa de ir para a escola ou ela não consegue trabalhar, ela começa a perder, né, a sua capacidade de se relacionar com o outro para além da internet, aí a gente pode dizer que pode estar tendo aí um uso problemático e que pode
pode estar auxiliando para aumentar alguns sintomas, né? Mas não é linear, não é eu faço isso, acontece isso, né? Eu faço aquilo, acontece aquilo. Não. A gente tem que, de fato, ficar muito atento se a gente está conseguindo viver. E que a internet, as redes sociais são, para nós, ferramentas, nos ajudam a nos conectar com pessoas, né? Por exemplo, eu já morei em vários lugares aqui no Brasil. O Instagram, por exemplo, me conecta aos meus amigos que estão em outros lugares. Ela super nos ajuda, super nos conecta. Sim. A questão é como que eu me relaciono com isso. Se isso acaba sendo uma relação exclusiva, de exclusividade. Só consigo me relacionar se eu me relacionar pela internet. Então, eu perco ali a relação face a face. Mas, Fabiana, como que a gente faz para identificar, né? Você falou sobre afetar as nossas outras tarefas, né? Do dia a dia e que isso seria um indício. E às vezes eu sinto que, até pessoalmente falando... Se abre, Carlos. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Vou contar. Pode não ser tão claro, né? Eu já percebi várias vezes durante o uso de internet e redes sociais por um tempo prolongado, às vezes uma irritação, né? Ou mesmo ansiedade. Eu lembro de uma época que eu tenho 2 filhos, né? Quando eles nasceram, eu fiquei com eles em casa até eles começarem a ir pra escola e poder voltar pro escritório. E às vezes eu fiquei muito tempo tentando fazer as 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Ficar com eles e trabalhar. Então eu ficava no celular e ficava com eles e tal. E aí eu percebi que depois de um tempo, eu não tava fazendo nenhuma das 2 coisas direito, né? Porque eu não tava nem com eles ali 100% presente e não tava nem trabalhando direito porque também não tava 100% focado nesse trabalho. Isso começou a me causar uma irritação. Então, assim, não foi uma coisa que, eu deixei de fazer algo ou tava me afetando, né? Tava ali viciado naquilo, mas era um sintoma que eu percebi, acho que um pouco mais tênue do que isso, né? Então, pra gente perceber essa gradação, né? Como que a gente faz? Eu queria só acrescentar uma coisa. A impressão que eu tenho, e aí eu queria também trazer isso como uma dúvida, é... As redes sociais me parecem que tem uma série de recursos que a gente chama de nudges, né? Não é nudes, tá, gente? Nudes é legal também, mas esse outro não é tão legal, que é o nudges. Sei lá, você receber aquelas notificação toda vez que alguém atualiza alguma coisa. Então, todos os recursos que servem pra meio que mexer com a sua cabeça... Deixa eu te falar, nessas férias, é uma coisa que eu critico, né? Fica publicando foto em busca de like. Eu lembro que eu publiquei uma foto das férias e eu inconscientemente... Ninguém curtiu. Não é. E ninguém curtiu. Até curti. Onde já se viu isso? Era uma super linda a minha foto. Poderia ser algo assim, mas eu ficava entrando pra ver as curtidas. Eu falei, Exato. Cara, uma coisa que eu fico falando, que bobagem, eu também tô fazendo. Tem um monte de recurso, tem os nudges, tem os próprios likes que assumiram, mas você vê os seus likes, isso, então isso é importante pra você. Dá uma verificada. Tem todas as relações que a gente estabelece nas redes sociais e o que elas significam na prática, que na teoria, é só alguém que não curtiu sua foto. Na prática, se de repente você não tá bem, uma pessoa que você queria que tivesse curtido sua foto, não curtiu, acabou a sua semana. Exato. Eu acho que vai muito do autoconhecimento. No meu caso, a Amanda, pessoal, eu não tenho notificação de nada. Eu também não. Mas eu precisei sofrer muito com notificação, sentir frio na barriga. Exatamente. Porque fulano não deu um like na minha foto, ou não visualizou meu Snapchat, ou qualquer outra coisa assim. Mas isso é do autoconhecimento, que você falou. Você estabelecer limite pra você, pra entendendo quem você é. Exatamente. Às vezes, a gente tem um estímulo, a gente tá assistindo um vídeo, e a gente se vê num limbo de vídeo. E eu já entrevistei um psicólogo que ele disse que é o mesmo mecanismo da nicotina, do cigarro. Porque ele dispara aquele negócio do eu preciso saber mais, saber mais. Ou quando você tá num player, ele pula de episódio. E você fala assim, putz, eu já perdi 5 minutos, só tem mais 20 minutos. Elas são engendradas pra justamente pegar essas coisas que a gente tem na cabeça e usar isso a favor do tipo, fique aqui. Só que fica isso aqui, exatamente. É super nocivo pra gente. Só que daí quando eles percebem que não é fica aqui, que não é tão legal, daí eles tiram um like. Mas não é, porque eles amam a gente. Não, ninguém ama a gente, não. A gente não tem amor mais. Ninguém ama a gente, pessoal? Como assim? Tá indo mais profundo do que a gente O Mark Zuckerberg não se importa. A Fabiane vai ter que passar algumas horas aqui vai ter que ser um tratamento intensivo, porque chegamos rapidamente nisso, ninguém ama a gente, não é? Eu acho que assim, circulou a coisa aqui de um jeito que, tipo, a pergunta do Merigo foi, como é que eu noto que isso tá me afetando? E a gente falou, e a Amanda falou um negócio que eu percebi que esse excesso de notificação me deixava ansiosa, e eu tirei as notificações do meu celular. Eu acho que tem muita gente que nem sabe que isso é uma possibilidade. Sim. Talvez, a galera que ouve esse podcast talvez saiba, mas no geral, muita gente não sabe que é uma possibilidade de tirar a notificação. Muita gente não sabe que a notificação é um puta de um elemento que desperta ansiedade. E se acha que é uma coisa inofensiva, não, isso é uma notificação.
informação. Não, é me ajuda. horrível. E no fim, isso, horrível. esse acúmulo Aquelas vai... pessoas que têm aqueles relógios. Nossa, é verdade, Eu é fico verdade. desesperada quando acende o relógio dos outros. Eu tenho o relógio e aí a primeira coisa que eu fiz quando chegou o relógio foi tirar todas as notificações do relógio. E aí ele ficou inútil. Não, é porque eu faço exercícios E agora, físicos. você vê a Você hora. conta passos. Coisa estranha, Eu né? conto passos e eu conto meus exercícios. Achei Ele que você ia também falar, monitora meu sono. Ele fala, Agora você eu dormiu olho bem, pra você ele e tá dormiu escrito bem. 12h42, eu não consigo entender o que isso quer dizer. Eu acho que ele tá tentando se comunicar comigo, eu não sei direito o que é. Mas aí eu tirei notificações, porque me fazia muito mal. Mas até hoje, é uma confissão extremamente íntima aqui pra vocês, que é o seguinte. Alô, ouvintes. Quando eu tô numa semana ruim de ansiedade e saúde mental, eu chego ao ponto de desinstalar o Instagram. Uhum. Sim. Eu desinstalo o Instagram e aí, por que eu desinstalo? A minha deixa da ansiedade é pegar o celular e abrir o Instagram. E aí eu Isso. percebo que se eu pegar o celular e abrir o Instagram, me deixa ansiosa. Se eu tô com essa porra desinstalada, eu pego o celular e aí não tem nada pra fazer, eu tiro ele. E aí eu falo, E acalma. não tem aquele dado que a gente desbloqueia o celular, sei lá quantas vezes por dia, né? Sei lá, 200 vezes É por muitas dia. vezes, é tipo, sei lá, centenas de E vezes. se você for pensar, não, eu não faço isso, mas, cara, você tá o tempo todo, né? É tipo abrir geladeira, né? Pra ver o que tem. É o novo abrir geladeira. Abrir geladeira. A gente olha o celular muito mais, né, do que a gente abre a Isso. geladeira. É, ainda bem, porque senão a Greta Thunberg ia ficar triste, que gasta muita energia também, esse negócio de abrir geladeira. Minha avó Alô, Greta, falava, um abraço. o relógio tá correndo lá fora. Quando abri... O relógio tá correndo lá. Que é o reloginho lá O relógio do, da né? Light. Meu pai mandava, eu não sou sócio da Light. Sócio da laje. Bom, mas Fabiano, fala aí, como a gente pode identificar ao ponto de que a tecnologia tá afetando a nossa saúde? Acho que vocês trouxeram aqui várias respostas pra isso, né? A primeira é, de fato, a gente se conectar com a gente mesmo e a gente se observar. Acho que esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente tá fazendo tudo tão no automático e a gente não se observa o quanto essa relação que a gente tá tendo tá nos deixando irritados, tá mexendo com o nosso sono. Quantas vezes a gente vai dormir olhando tela Sim. e aí demora horrores pra dormir. A E gente quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. olhar o Isso. celular. Então, assim, eu acho que a gente aqui falando disso, e que bom que as pessoas possam ouvir, vamos se conectar um pouco com a gente e ver o que a tecnologia está nos trazendo, né? Existe aí um conceito, né, que é de joy of missing out, Uhum. que é a alegria de eu estar fora um pouco, né? De não estar tão conectada, que é um pouco isso que você falou. Tem horas que eu desconecto meu Instagram, né? Você percebeu que isso tava te fazendo mal, que você não tava ficando legal. A tecnologia, ela tem que nos ajudar. Ela tem que nos trazer recursos, ferramentas. No momento em que ela nos deixa mais ansiosos, nos deixa tristes porque a minha Comparação também. Exato, pela comparação que eu faço, porque no Instagram, no Facebook, as pessoas só postam coisas de que elas estão felizes, Isso. elas estão viajando. E se eu começar a me comparar, eu posso sentir que eu não sou feliz, né? E essa coisa de eu buscar a felicidade, o que é a felicidade, né? Assim, Ixi, aí... Não, mas o Instagram é citado, né, pelos jovens como a principal... ferramenta que mais gera... que mais gera essa é. ansiedade. E eu também já passei por isso de, me acho super consciente e tal, eu sei do meu uso de redes sociais. Era, sei lá, férias, acho que carnaval. E aí eu lá, vendo o Instagram, Não, falei... Instagram no carnaval não tem condições. Eu falei, caraca, todo mundo viajando, se divertindo e a No gente ano tá em novo eu casa. odeio. No ano novo eu odeio. E eu falei assim, então eu me acho, né, sou super consciente, mas eu fiquei afetado. Puta, a gente tá aqui, a gente não tá fazendo nada no carnaval, estamos em casa. E agora? A gente é Loser. por causa disso, né? Eu acho Resposta, Instagram... sim? Instagram no carnaval eu acho Chora. difícil pra Pois é. caramba. Acho difícil. Acho difícil. Eu já comecei a experimentar o sentimento já, faz umas 2 semanas. Já era, se porque o trabalhando. O pré-carnaval já tá Durou muito rolando. tempo, O pré-carnaval já tá rolando, e a galera nos blocos, eu em casa. E assim, eu moro num bairro, né, que é um bairro que tá famoso aí, não vou citar nomes, né? Mas é um bairro que tá famoso, Samambaia. conhecido aí pela efervescência cultural. Eu sei que é só sair de casa, o quê? Com uma purpurina com glitter, com a Já tá hot pad, curtindo. já tô curtindo. E eu tô no sofá no Instagram, todo mundo na rua, e, gente, a vida deles é maravilhosa. Eu tô aqui no Isso. sofá fazendo o quê? Assistindo Netflix. É, Isso que eu não quero, eu não tô afim de carnaval. Então, Exatamente. Eu não tô afim de carnaval. Acho que é isso, você tem que se permitir não gostar ou não querer alguma coisa. Aí, o que eu faço nessas e horas? saber o que... Eu não quero ficar no Instagram. Eu não quero ficar no Instagram vendo essas pessoas me deixando ansiosa com uma coisa que eu nem quero fazer. Eu vivi um sentimento estranho no carnaval do ano passado. Você postou no especialmente. Facebook? Não. Ah, tá. Deveria ter feito isso, né? Talvez. São tantas redes e sentimentos e possibilidades. Mas eu vivi um sentimento estranho. Eu passei muitos anos vivendo carnaval. Eu sou um cara muito fã de carnaval, por exemplo. Peguei o gancho do carnaval aqui no Instagram. Esperava o carnaval chegar e vivia, alegria, tal, não sei o quê. Botava
postava ali um post ou outro e falava, putz, não traduzi na rede social a alegria que foi meu carnaval. Preciso no ano que vem melhorar. Senão as pessoas vão achar que eu não tô feliz o suficiente. Exato. E aí o que aconteceu? Você abriu uma live. Não. Aí, no ano passado, eu fui pensando nisso. Falei, putz, eu preciso Gente. mostrar pra galera como eu tô feliz. Senão Fez uma não, live, senão não Porque senão aconteceu, vão achar né? que a galera tá feliz demais. E aí o que aconteceu? Eu fiquei como tão que você mostra? Fiquei tão chupeta que eu não postei um negócio no carnaval Óbvio. inteiro. Porque se divertiu de Porque verdade. você aproveitou. E as pessoas viraram pra mim e falaram assim, pô, cara, que pena, né? Você não fez nada esse ano no carnaval. Pô, como assim você não fez nada no carnaval? O carnaval foi maravilhoso, me diverti, curti. Não, O Se cara uma árvore, falou, se uma árvore cai no meio da estar presente, floresta. né? Exatamente. Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém tá lá pra escutar, ela caiu de caiu? verdade? Ela fez barulho? Ah, fez barulho? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês. Tá bom. E acabou o podcast. Mas que nem você falou, você tava com seus filhos, não sei o quê. Você não tava nem com seus filhos, nem nada, no trabalho. Então é isso, estar presente. Tem muito desse mindfulness que fala-se muito. Quando você, eu gosto desse exemplo, quando você lava a mão de verdade ou você lava automaticamente? Fica isso. Querida, eu tenho mais o que fazer, me dá licença. Exato, Eu mas já você tô tem que preocupada em viver limpar o aquilo germe, ali. você ainda quer Ali que eu você tem preste que viver atenção. tudo. Quando você lava a mão depois de vomitar na sarjeta, você lava a mão Você mesmo presta ou atenção no que você tá automaticamente fazendo? você Ou você lava a pega mão? aquele gelo do tiozinho que tá do lado. Isso é lavar a mão? Fica a pergunta. Lavar na água da sarjeta, é lavar a mão? Carnaval, né? Carnaval. O que eu ia falar? Falta de memória é um sintoma de ansiedade. Não, isso sobre essa questão que o Gino levantou. Tem também esse sentimento de que se eu não publiquei nas redes sociais, eu não vivi aquilo de verdade, né? Acho que muita gente deve passar por esse sentimento de preciso compartilhar tudo a todo tempo, porque senão não existiu. Essa situação, depois que eu, vivi dias maravilhosos, mas não postei, que merda, eu transcendi, que nem o Hugh Jackman em Árvore da Vida, né? A fonte, A né? fonte da vida, Isso. que ele vai chegar no Eu Xibalba. acho que é só a fonte, não é? Não sei. Fonte da vida. The Fountain, a fonte da vida. Ah, é mesmo. Tipo Smallville, as aventuras do Superboy. Mas aí eu cheguei no ponto que alguém um dia virou e falou assim, porra, cara, e o carnaval? Eu falei, não, vivi e tal, foi massa, fui não sei o que, fiz isso, aquilo. Pô, você nem postou nada, hein, deve ter sido legal mesmo. Que Falei, legal, caraca, hein? bicho. É isso, Deu a volta. o ciclo da vida, eu dei a volta. E aí o Elton John começou a cantar e foi show. Daí você se abraçou. Uma parada que eu acho foi foda quase que isso. é... Talvez a Amanda seja a pessoa que pode mais trazer sobre isso. Porque tem um lance sobre produzir conteúdo pra internet. Também botam uma puta carga de pressão de estar sempre lá produzindo conteúdo e sendo relevante, falando com as pessoas, tá surfando o assunto, o último assunto da moda e ter que falar sobre. Que eu pessoalmente acho muito extenuante, assim. Ao mesmo tempo que tem uma cobrança minha. Eu amo seu conteúdo, pode continuar. Obrigada. Ao mesmo tempo que eu não queria, eu quero, porque, tipo, faz parte também, de novo, aí, dividindo um tema bastante íntimo, mas no fim das contas, quando a gente parte do que a gente faz, dividir do conteúdo na internet, é procurar validação dos outros. Tipo, validação sobre o que a gente fala, validação sobre quem a gente é. E aí é esse ciclo horrível de, tipo, putz, eu não tô bem, não quero publicar. Aí, só que você também não tá bem, então você quer validação, então você publica. E aí também tem a pressão das pessoas que acompanham o conteúdo, eventualmente, no meu caso, porque eu não sou grande famosa, mas eu sei que tem um monte de influencer que lida com isso. É verdade, tem o... Que lida com essa pressão do público, e aí, tipo, o cara tem que publicar todo dia, e se ele não publica todo dia, a galera vem. Eu e vi ele um post hoje, eu não sei quando vai esse programa, mas hoje, exatamente hoje, eu vi um da Dora Figueiredo, que ela disse que ela não ia twittar por enquanto, porque não sei o que aconteceu, mas alguma coisa que ela tweetou foi polêmico, e daí ela se sentia desestimulada de produzir conteúdo. O que eu tento como Amanda, eu não penso que o meu Twitter é a minha janela pro trabalho. Ela é também, mas se eu fico pensando muito nisso, isso me faz mal. Por exemplo, o Twitter hoje, eu odeio essa palavra, tá muito tóxico. O que eu faço? Tem milhões de filtros de palavras. Eu tenho certeza que as minhas mentions são horríveis. Porque eu tenho todo o histórico e tem um monte de gente que me odeia. Mas não chega até mim, entendeu? É a minha rede social. Eu tenho o direito, eu não preciso ficar lendo que as pessoas não gostam de mim, etc. A gente não precisa disso. E é isso. Às vezes a gente acha que vai arrasar no tweet ou no post e não repercute. É a vida. Às vezes, que nem eu falei, eu contei uma piada que ninguém entendeu. Vou lá pra frente, vou ficar triste, entende? A internet é uma coisa muito de validação, né? A gente tem que agradar, mas eu não sei quem que a gente agrada. Se a gente quer agradar a gente mesmo ou outrem. Na verdade, a nossa constituição como pessoas, a gente se constitui precisando do olhar do outro, né? A gente precisa desse olhar. A questão é quando eu consigo
dizer, não, ok, eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso corresponder a tudo, né? Ou uma coisa que eu percebi é talvez a questão seja não deixar que o olhar do outro seja o meu fator próprio estruturante. Exato. Se eu não tiver, acabou. Pra eu estar bem, eu dependo absolutamente da validação externa e se a validação... O tempo inteiro. E aí eu não tô né? falando nem só da validação externa, tipo, em rede social. Tô falando, tipo, sempre Da uma vida, dependência né? emocional Sim. de outras pessoas. Eu percebi que, pelo menos pra mim, o que fez sentido foi que eu precisava me fortalecer emocionalmente pra eu estar com uma base forte pra quando não tivesse o outro, aí tipo, beleza, não tenho agora, tudo bem, não vou ter sempre, eu tô bem, sabe? Sim. Você trouxe um ponto bom que é essa questão de como que você controla isso, né? Porque às vezes eu acho que é fácil falar, né? Você tem que saber, mas o que é esse saber? Será que é só você usar menos, automaticamente isso tá melhor ou não? Eu consigo usar de forma saudável? A Ana falou uma coisa que eu acho que é o ponto aí, que é você se estruturar antes, né? Assim, acho que independentemente da validação dos outros. Por isso que tem uma questão que eu acho que a gente, retomando a sua pergunta, que tem a ver com isso que você tá falando, eu queria chamar a atenção também aos pais ou cuidadores de ficar atentos às crianças e aos adolescentes, porque nós aqui todos somos adultos. Então nós estamos num momento em que a gente pode parar, refletir, se observar, dizer, não, isso aqui tá me deixando ansioso, isso aqui não está me deixando estar aqui, nem com os meus filhos. Nossa, eu escuto bronca deles quando eu tô em casa no celular, quando não sai do celular, eu falo, caramba, o que eu tô fazendo, velho? Larga esse negócio, né? Ou então quando eles estão contando alguma coisa, fala aí que eu só vou aqui mandar uma mensagem, e aí depois, o que eu falei, né? Exatamente. Então, as crianças, ao mesmo tempo que elas nos indicam, eu também tenho uma afilhada que às vezes eu, quando tô com elas, vou responder alguma coisa, ela, Dinda, mas você tá comigo agora? Eu vejo ela uma vez a cada 2 meses, porque ela mora no Rio Grande do Sul, e às vezes eu me pego, né, no celular, e é um exercício mesmo. Mas o que eu queria trazer é pais, cuidadores, fiquem atentos, porque muitas vezes a criança e o adolescente, eles não vão conseguir se olhar e se identificar. A gente que entender que o que faz mal é a notificação. Exato. A gente comparação. tem que estar próximo para também estar estabelecendo esses limites, que vão ser salutares para eles. Quanto tempo a criança tá passando frente à tela? O limite, ele vai vir aí de um adulto, de quem que tá olhando, porque a criança, ela ainda não consegue saber o limite. O limite, ele vai vir do pai, da mãe, ou de quem cuida. Para nós, adultos, a gente tá falando aqui da gente se auto-observar, da gente parar pra ver assim, tô legal? Isso tá me ajudando? Isso tá me deixando ansioso? Isso tá me deixando triste, né? Porque a gente fala da ansiedade e de sintomas de depressão também. Vamos nos observar. A gente vai se dando os limites e a gente precisa se cuidar para que a gente possa ter subsídios mesmo. Mas criança e adolescente a gente precisa monitorar. Sim, eu tava até numa conversa outro dia com alguém que discutiu que tava o filho pedindo já ter um celular, acho que tem 8, 10 anos de idade, a gente tava nessa conversa de quando que é a idade, né? Porque os colegas na escola, alguns têm, e aí a criança e a criança vê e fala, eu também quero ter um celular. Quando que é essa idade, né, da criança ter o seu próprio celular? Porque ela não tem esse controle, né? Eu até já fiquei pensando, será que o Benjamin vive falando isso pra mim? Eu só quero um celular pra mandar mensagem pros meus amigos e... Eu falei, quantos anos ele tem? Tem 7 ainda. Não. Você tem 7 anos. Não. Que mandar mensagem. Carta, Benjamin. Isso. Escreve num papel e entrega. Você vê eles todo dia. Porque ele veio te fazer, tô mandando uma mensagem pra vovó aqui, tô mandando uma mensagem pra mamãe, peraí. Então ele fica nessa, então quero celular pra mandar mensagem pros meus amigos, né? Eu sofro um pouco com isso, com a molecada da escola que eu dou aula lá. Você tem que contar, né, o seu background, você é educador, né? A molecada que eu dou aula, assim, eu percebo que tem algumas turmas de idades que metade tem celular e metade não tem, e às vezes é um sofrimento do tipo, sei lá, eu dei uma aula de fotografia com a galera e falou, um bom jeito de vocês aprenderem esses conceitos aqui, ter um repertório legal, segue um fotógrafo no YouTube, no Instagram, tem essa conta aqui, aí metade da classe levanta a mão e fala, eu não tenho celular ainda. Putz, que bosta. Ou então pessoas que já são mais velhas, né, adolescentes mais velhos, que aí eu trago uma referência, falo não sei o que, segue. Qual a esse média aqui, de idade lá. dessa galera? Varia, cara, mas vai de 11 a 17, assim, é um negócio mais amplo, assim. E tem a galera que às vezes eu falo, o Instagram, o que você segue? Você segue alguém um fotógrafo, uma coisa diferente, assim, assado? Quem que você segue? Fala, não, eu sigo só os amigos e os famosos. Então tem esse negócio de tentar criar uma curadoria, mas eu já tomei uma invertida nessa tentativa de curadoria, com a criançada nem tanto. Mas em casa,
com a digníssima, eu tava notando que ela tava com umas questões de autopercepção um pouco mais intensificadas do que normal, que todo ser humano tem. E ela tava num período que direto ela tava muito no Instagram demais, assim, e eu, tipo, sempre rolando modelos e coisas e afins. Ela falou, porra, Aninha, vamos tentar dar uma segurada aí e tal. E eu tava me sentindo meio dono da verdade, assim, sabe? Tipo, porra, Aninha, vamos olhar direito aí, vamos repensar, né? Vamos estar aqui no momento. Esse feed aí. E eu tava num negócio meio, faça como eu, que tenho um feed maravilhoso. Olha no meu feed aqui, ó, que coisa bonita. Museus, obras de arte. Sebastião Salgado. Não sei o que e tal. Sebastião Salgados, qual né? que era a Aquele desgraça do perfil meu... muito Qual bom. que era a desgraça do meu perfil? E que até hoje segue porque eu não consegui me livrar. Eu sigo 80 mil contas e hashtags e coisas de decoração. E aí, cara... Muito cimento queimado. Muito, vai dar um drama infinito. Qual que era a merda? Eu andava super infeliz, sem sacar, com a minha casa. Sim. Eu chegava em casa e ficava, que merda Era a de mesma casa. coisa Olha do caso da sua esposa. A mesma coisa que ela tinha com o corpo, eu tinha com a casa. A casa tava linda, foda, Mas esse é decorada, bizarro. Isso show, da nossa plantas, não sei o quê. né? Do alto do seu... E eu tava achando que para eu de tava seguir as gostosão modelas. aqui, falando, porra, bicho, É. tá seguindo Chega aí em casa virando essa mesa Bruna Marquezine horrível. tá usando hormônio de cavalo! Sai daí! Tava vivendo a mesma coisa exata e cheio de frustrações, cheio de decepção, sem saber o que tava acontecendo. Mas como você chegou Só que nessa... projetado outro negócio. Terapia, né? Ah, doutora Lidiane. É fera demais, bicho. Fera demais. Segunda-feira ali, ó, 6h40 eu chego. Às vezes ela estica um pouquinho, sabe que as questões são intensas. Amanhã tem horário duplo, hein? Eita. Show. Porque eu tenho dois pontos. Você ter essa percepção, é um caminho que nem todo mundo tem. E a outra é você ter a percepção e conseguir se livrar disso. Mas primeiro, desculpa interromper, eu Deve. acho que pra você falar do outro, você tem que olhar pra você mesmo. Que nem é o negócio da casa. Tipo, você olha pra você, você tá vivendo exatamente a mesma coisa. Só que a gente se acha tão conselheiro, tão... Eu até escrevi um texto que ele é bem prepotente, de certa forma, que ele chama Eu Não Quero Seu Abraço. Porque muita gente, ao longo das minhas depressões, ofereceram muito abraço. Só que ninguém nunca perguntou pra mim como eu me relacionava com o abraço. Se a minha família me abraçou. Abraço, pra mim... Hoje vocês podem me abraçar, tá? Abraço, pra mim, às vezes, ele acua, deixa mais com medo. Você tem que entender, tipo, a relação da sua esposa com o corpo, a sua relação com casa, a minha relação com o abraço. A gente tem que, tipo, se despir do falar assim, tá, beleza. Por que ela tá vendo tanta modelo? E o que eu tô fazendo? Nem chamo de humildade. Seria, eu não sei se é humildade, mas é tipo, olhar pra você antes de você dar um conselho. E às vezes dar um conselho é a coisa mais que a gente não precisa quando você tá deprimido, ansioso. Porque o que a gente quer? A gente quer falar. Então, eu vou chegar em você e falar, olha, isso me deixa mal. E você não vai falar, teoricamente, né, no mundo ideal, que eu tô certa ou errada. Eu acho que isso é o conselho que eu deixo pras pessoas. Se você quer dar um conselho, não dê um conselho. Já dando Ouça as pessoas. Ouça, e daí cada um tem uma dificuldade. Uma pessoa é uma mesa, um cimento queimado, qualquer bobagem, entende? E pra mim, cimento queimado é bobo, mas pra ele é um sofrimento. lance. Então, quem sou eu pra sofro. falar? Você é muito analisada. Muito! Beijo, doutor Otávio. Muito terapeutizada. Eu muito amo terapeutizada. o melhor elogio. Esse é um dos elogios mais interessantes que eu vi desde você muito Eu hidratado. recebo bastante, desculpa. Desde, Nossa, mas cara, é você é muito muito, hidratado, sabe? brother. Porra, que orgulho. Você toma muita água mesmo. Analisada é A o doutora é o- aqui com é o a mais legal. garrafinha. Obrigada, muito obrigada. Show. Assim, ó, o que você tá dizendo pra gente é, vamos escutar o outro como ele é, porque muitas vezes a gente olha o outro como a gente acha Exato. que ele deve ser, A gente né? projeta no outro. Exatamente, ou como a gente gostaria, A mas... partir da nossa perspectiva, né? Exato, então assim, como que eu olho pra esse outro e vejo o que pra ele é importante, né? Como nosso amigo, como nosso filho, como nossos pais, como nossos pacientes, né? O que é importante pra pessoa? Eu tava lembrando de um programa que você gravou e que perguntou assim, como que eu faço pra ajudar um amigo meu que tá super mal, tá deprimido, e só que eu não sei como que eu ajudo ele. É simplesmente perguntar, eu tô aqui, no que eu posso te ajudar? Pode falar o que Só a você pessoa quiser. pode dizer, né? Só a pessoa pode dizer. É, porque como o Higino fez,
né? De forma errada aí, ó. Que é, você tá viciado aí com casa e mal-humorado com a sua casa, então arranca o celular da sua mão, você não vai mais acessar isso. Isso não é um jeito de resolver, certo? Você precisa... Um jeito que, por exemplo, nesse processo, de alguma forma, o Instagram pra mim, eu comecei a seguir um monte de perfil de saúde mental, que tem um monte de reflexão sobre autogentileza, sobre como a gente lida com as coisas, sobre temas que têm relação com autoconhecimento. E aí, às vezes, o meu próprio feed me lembra como eu deveria lidar com o meu feed e eu não tô lidando, entendeu? Tá aí uma questão que você, retomando a primeira pergunta que você fez, é ruim, é bom, né? Isso que ela tá dizendo é exatamente o que eu acho que pode muito ajudar, né? É a gente se conectar com conteúdos que podem nos agregar. Além do tempo que se trouxe, né? É a questão do que eu... consumindo. O que eu tô consumindo. De que forma eu tô consumindo. E como que eu tô consumindo me afeta, porque é o que a gente tá falando. Sei lá, eu tenho uma lista de hábitos de higiene de saúde mental com tecnologia. Posso até dividir com vocês. Mas isso é o que funciona pra mim. Sim. Não quer dizer que outra pessoa que tem também problema de ansiedade, de depressão, vai lidar da mesma forma. Eu entendi que pra mim, eu tento, né? Não é sempre que eu consigo, mas... Putz, se eu tô num evento social com os meus amigos, eu não pego o celular. Porque eu não quero estar em outro lugar, porque se eu tiver em outro lugar, isso vai me deixar ansiosa. Que é o lance que você falou, Melina. Se eu preciso mandar mensagem, se eu preciso pegar o celular quando eu tô com alguém, eu tenho, por hábito, pedir licença e desculpa. Porque se eu faço isso, eu não vou ficar pedindo licença e desculpa a noite inteira. Isso, é. Né? Porque senão eu sou um idiota. E aí, já cria até um... Então eu só faço isso quando eu preciso e eu peço isso cria um ponto de... Tô pegando, mas é uma exceção. Exatamente. Talvez sirva como um aviso pra galera também. Do tipo, olha, licença, eu tô pegando aqui, é um gesto, entre aspas, não educado, eu tô, né, me isolando de você durante um tempinho, eu só preciso ver um negócio. Às vezes é um aviso pra pessoa do tipo, cara, eu nunca parei pra pensar o quanto eu fazendo isso de forma automática e eu faço de forma automática, também é uma agressão pra com essa pessoa. Então, putz, vou me ligar e a pessoa que poderia sacar o celular uma hora sem reparar e ficar horas ali e falar, me tocar nessa hora também. Eu não sei como é que a gente normalizou você tá com alguém e você pegar o celular e ficar olhando. Virou, eu não sei como a gente normalizou isso, porque se a gente transfere esse hábito pra um livro, imagina você tá conversando com alguém. Você começa a ler você tira um livro. Tinha um amigo que lia livro na balada. Ele era muito louco. E olhando pro livro, velho. Ele era excêntrico. Você é o mais mal educado do mundo. Você é a pessoa mais mal educada do mundo. Eu não sei, a gente normalizou isso, mas eu acho que isso não faz bem pra ninguém. Tipo, não faz bem pra gente, porque a gente não tá ali, não faz bem pra relação. Eu só acho que o único contexto que isso é admitível é quando você quer claramente demonstrar que você não queria estar ali. Mas, Ana, você não... Vejo que não dá mais pra voltar atrás disso, porque tinha um amigo que queria botar na casa dele a regra de quando você entra em casa, você deixa o celular na caixinha lá. Entrou em casa... Sua casa, suas regras. Dá nome aos bois. Amigo, que amigo é esse? Amigo meu que não sou eu. Regina conhece. E só que quando você faz um negócio desse, você passa a ser o chato. Eu não vou mais na casa do fulano porque ele não quer deixar as pessoas ficarem usando o celular. É babaca, ou cara, sei lá. Eu sou a chata. Se você me considera chato, você não merece ser meu amigo. Entende? Você não precisa ir pra minha casa, entende? Eu quero que esteja na minha casa as pessoas que concordam com as minhas regras. Não que eu incomode a pessoa, sabe? Se você se incomoda com o comportamento do outro, eu acho que não é um relacionamento saudável. Também bato muito nessa tecla. Gente, vamos ser amigo de quem é nosso amigo. Não é tipo, a pessoa te acha chata? É porque às vezes você fica um chato, que tá o tempo inteiro falando, tô conversando, você tá no celular aí. Aí passa então, 2 foda minutos, isso, é foda isso, porque, tipo, a pessoa que faz isso é a chata, mas a real é que ninguém gosta de estar com outras pessoas e a pessoa tá no celular o tempo. Ninguém gosta disso, mas é super chato. Entre visitar essa pessoa e dar uma olhada no novo lançamento de um decorado, um apartamento assinado na Praça da República. Você tem essa brisa? Que eu vou fazer? Negócio? Adoro. Jura? Fico no Refúgios Urbanos ali, ó. Olha só que apartamentão, hein? Olha, o condomínio tá baixo. A gente usa muito no trabalho o conceito de be here now. Se eu estou fazendo uma coisa, eu vou estar fazendo aquela coisa naquele momento. Eu fiquei pensando nessa metáfora que você trouxe do livro, né? Você parar. Sim. Gente, é isso, né? Achei incrível. Sim, é porque a gente não tá ali. Tá ali, quer estar em muitos lugares. Exato. Conectados com tudo. De fato, a gente precisa sair dos grupos do WhatsApp. Não, e aí tem outra parada refletir que é... mesmo. Eu fico muito chocada e eu já parei pra pensar muito em como a existência de WhatsApp meio que cagou completamente a maneira como a gente se relaciona. Assim. Total. Cagou. Mudou porque muito. eu fico pensando que muitas das minhas relações que hoje, por alguma razão, geram algum tipo de ansiedade quando
elas acontecem por WhatsApp, eu percebo que se o WhatsApp não existisse, as minhas relações com as outras pessoas seriam completamente sem atrito. Tem uma tia na família que ela é psicóloga, ela já falou que atende muita gente que chega no consultório com problemas de relacionamento causados por internet, Exato. principalmente o WhatsApp. Exato. Que é, eu mandei mensagem, a pessoa leu, mas ela não respondeu, será que ela não quer falar comigo? O que será que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Questão de minutos, a pessoa fica noiada, fica olhando o celular toda hora. E tem toda uma dinâmica de relacionamento hoje, né, baseada nisso, né, nos likes. Exato. Se você der 3 likes em 3 fotos antigas, então quer dizer tal coisa. Tem toda uma... Tem toda uma regra aqui. Existe um monte de dinâmicas não faladas, mas que todo mundo assume que são verdade, de relacionamentos amorosos ou não. Isso, por exato. WhatsApp, por Instagram, que são horríveis. Será que se eu der like, a pessoa vai achar que eu tô afim dela, mas eu só realmente... Cara, quando eu tava no Tinder, eu demorei muito pra entrar no Tinder. Daí, entrei no Tinder, sei lá, pra mim era um monte de amigos, né? Um monte de chat. Um cara falou assim, você é nova aqui. Eu falei assim... Nossa, parece um... Foi muito prepotente. Esse cara, eu não sei o nome dessa pessoa e eu queria muito lembrar o nome. Eu não sei quem é esse cara. Ele falou, você é nova aqui. Deu, por quê? Porque você responde muito rápido. Nossa Você não... senhora, Daí eu falei, eu não li o protocolo. Isso, tem isso, não pode responder. Protocolo, porque eu me mostrava muito solícita. Ai, e não, era falou um bagulho bosta, falou bosta. Daí eu falei assim, gente, que coisa horrível. As pessoas, elas têm que ter o azulzinho, elas têm que seguir o protocolo do Tinder. São muitos tipos de relacionamento que a gente tem que se adaptar. Eu acho muito absurdo. Então eu não vou tenho responder azul. rápido demais, senão vou parecer que eu tô sem fazer nada. Eu não tenho tiquezinho azul também. Tipo, eu não... Mas é pra mim, não é pelos outros. É tipo assim, pra se, mim. eu não, se eu te ignorei, eu não É. vou me sentir mal. Não, eu não tenho porque eu não quero no ver... WhatsApp você pode desligar, não é? Quando eu a pessoa desligo. recebe... Então eu não quero saber quando leram ou não a mensagem. Tipo, eu não Isso, quero. quando... E tem também de estar online ou não, né? Isso também pode ser Também não desligado. Também não tenho. E o WhatsApp, quando você quer desligar, ele fala assim, só que você também não vai ficar sabendo quando a pessoa... Visto por último, né? Isso, é o tem visto esse por negócio. último. Não tenho nada disso, pois preserva minha saúde Então, mental. eu não me importo tanto com... Putz, deu tiquinho azul e não me respondeu. Mas eu recebo muito feedback que é... Caralho, você já leu há 20 horas e não respondeu ainda. Eu respondo Visualizou e não respondeu. Eu visualizo, respondo mentalmente. Total. Acho que a resposta que eu quero dar é essa. Mas eu vou aguardar, Mas isso maturar... pode causar um sofrimento. E vou ver se é realmente isso que eu quero responder. E aí eu esqueço. Eu já E aí fritei tem muito... sofrimento, cobrança, relações complicadas, assim, as pessoas começam a criar já Isso, criar histórias, outras Exato. histórias e Eu já começam a fritei- falando, mas não teve nada disso. Eu já fritei muito com isso. E eu percebi que eu tinha mais tendência, por ser uma pessoa ansiosa, a criar histórias mirabolantes e horríveis e criar razões ruins para as pessoas não terem me respondido. E aí o meu exercício mais recente, que tem funcionado, que eu nem sei como eu fiz, mas é simplesmente assumir que existem outras 75 razões pelas quais a pessoa não respondeu. E a última delas é que ela não queria falar comigo. O mais louco é que muitas vezes eu venho a descobrir depois que é porque ela realmente não queria falar comigo. Mas pelo menos na hora... E só reforça o que você já pensava Mas inicialmente. pelo menos na hora eu não fiquei ali, sei lá, passando o dia inteiro Cara, mas falando isso é assim, uma- nossa, mas será que... Mas é por uma que baita por que ele não força me de responde? Ele tá vontade bravo pra comigo. conseguir fazer isso daí, né? Eu acho que, conseguir... de verdade, é muita terapia, mas também muita, mano, instinto de sobrevivência, porque o negócio vira assim, ou Cansa, né? Cansa. Cansa Ou eu aprendo a mesmo. lidar com isso, ou eu vou sair do WhatsApp e jogar meu celular no lixo. E aí eu não queria fazer isso que eu ia... então- É uma coisa que eu ia fazer. Pra quem tem depressão, tá sofrendo desse jeito, tá ansioso e tal, se redes sociais é um ambiente adequado. E pra mim a resposta é que não. Eu acho que Só que você vai fazer o quê? Você vai proibir a pessoa? Não, você não vai acessar. Tem uma recomendação assim, falar, olha, joga seu celular fora, existe isso no mundo de hoje, Acho que vai de cada pessoa, onde né? tá todo mundo conectado e... Eu acho que, exato, vai de cada pessoa, porque a gente tava falando antes, tem alguns mecanismos que podem ajudar, não só atrapalhar. Vamos pensar assim, a pessoa tá com sintomas de depressão, não tá legal, e aí ela, sei lá, tá começando a se relacionar com alguém e ela fica querendo esse reconhecimento ou querendo esse retorno e fica monitorando o WhatsApp. Leu, não me respondeu. Vai ficar intenso pra ela, né? Vai ficar mais sofrido. Mas tem outras questões que podem ajudá-la. Que nem você falou, tem perfis legais, Tem perfis motivacionais. legais, exato. Acho que nesse ponto, quando a pessoa tá mal, ela precisa procurar ajuda de um profissional. E, gente,
quer saber? Tipo, eu acho de verdade que eu não posso me dar o luxo de pegar meu celular e tirar o WhatsApp dele. Isso, porque eu uso pro trabalho. Tipo, eu não posso virar pro meu chefe e falar assim, você não pode mais se comunicar comigo por WhatsApp, você não vai ter um e-mail pra falar comigo. Mas se eu tivesse um trabalho em que isso fosse possível, sair do WhatsApp pode parecer uma medida extrema em termos de vida social, mas eu não hesitaria em fazer isso por um tempo hoje, se eu entendesse que isso ia fazer bem. Olha, não com WhatsApp, mas com redes sociais, tipo, sei lá, Twitter, Facebook, Instagram. Exato. Eu sempre usei como desculpa, não, mas eu trabalho com internet, com conteúdo, então eu preciso estar conectado e vendo o que tá acontecendo. E às vezes eu me pergunto se realmente... Você tá no TikTok? Não, não tô. Então. Não tô A minha- perdendo, a tô minha- perdendo. a minha- Então, você não precisa E eu estar me em sinto... todas. Você tem que estar no com- que te faz bem. Eu fico com fome, penso, caramba, lá no TikTok tá acontecendo tudo lá Exato. de novidade e eu não tenho. Estão dando rasteira na galera, Mas assim, batendo a cabeça eu no tô chão, falando, eu não tô vendo. eu tô falando do WhatsApp porque o WhatsApp pra mim é o último reduto. Tipo, eu consigo, eu já saí do Instagram, eventualmente, pra ficar bem, do Facebook, do Twitter, isso eu consigo fazer. O WhatsApp eu não consigo porque eu não posso. Mas eu não hesitaria. Pra mim, virou muito mais uma questão de, tipo, eu sei o que é mais importante hoje, sabe? Lembra WhatsApp- daquele Orkuticídio? Que era deletar o Orkut. WhatsApp né? Tá, o Orkuticídio. Orkut era horrível. O que eu sinto é que o WhatsApp ele tem menos essa característica de rede social e mais Sim, de é. programa de mensagens e conversas. E assim, como a dinâmica de existência e de amizades vive com o WhatsApp como terreno, se eu saio do WhatsApp, eu não consigo mais viver a vida de convívio social presente Exato. que eu tava acostumado a viver antes dele ou há tempos, porque o resto das pessoas não tá nessa dinâmica. Então não depende Sim, só de mim. mas eu acho Se eu saio fora dessa e eu ligo pra uma pessoa e falo, porra, bicho, e aí, quero saber das novidades, quero saber o que tá acontecendo, vamos tomar uma cerveja. O cara pensa, passei o dia inteiro conversando com a nossa galera sobre tudo que aconteceu na vida hoje, e agora eu quero ir pra casa descansar, porque eu tô cansado do trabalho. Eu sinto isso, eu vejo menos as pessoas desde que o WhatsApp se tornou mais Exato. intenso com a galera. Não depende só de mim. Se eu fizer isso, o que eu sinto eu vou estar fora da galera que se comunicou, conversou e se frequentou virtualmente ali, e eu vou ficar frustrado que eu não sei o que tá acontecendo. Cara, Total. mas eu acho que já há um movimento, pelo menos, sei lá, na minha bolha. Eu não respondo nada depois das 8 horas, porque eu fico em outro cômodo. Essa é a minha maneira drástica. Às vezes eu faço isso E também. tem uma amiga minha que dá muito ódio, que você manda mensagem, vem uma mensagem automática. Só respondo das 10 às 6. Mas é um movimento, Sim, entende? sim, sim. Porque ela é booker, ela é agente de DJs, então as pessoas mandam mensagem 3 horas Lógico, da manhã, né? é isso. Então é uma medida, mas é isso. Eu falo, mano, é muito chato. Daí aparece um puta bloco lá, um parágrafo, só respondo, não sei o que. Você Eu falo, sabe que uma coisa que eu pessoal. incentivo Mas bastante- é necessário pra vida dela. O Merigo, cara, ele fica mandando mensagem 11h30 da noite pra falar Não que respondo. ele tá plantando melão na fazendinha dele. Pô, não dá, gente. Não, no Stardew Valley. É uma coisa que eu incentivo a galera a usar É aqui. virtual isso? É virtual. Eu falei zoando. Olha a Eu achei carinha, que você ia. olha a carinha de safado que ele fez. As pessoas que assinam a Brancasteria Gourmet têm acesso a vídeo através da força da imaginação, conseguem ver a cara dele. Então assine você também, Lógico. faça parte dessa comunidade. O Merigo fez uma carinha de safadeza, ficou vermelhinho na bochecha Dei moedas pra ele no jogo, é quando ele isso. disse que ele tá jogando Stardew Valley. Uma coisa que eu conheço. incentivo a galera a usar, até aqui no trabalho, que é o Slack, né? Como Que é o bom ferramenta. senso, né? É, o bom senso, mas por que acontece? A galera trabalha nos escritórios, nas empresas, e todo mundo fica se comunicando no WhatsApp, onde você pode mandar mensagem em qualquer hora e acha que o trabalho nunca acaba, né? Porque você pode ir lá e mandar uma mensagem. E às vezes tudo bem, eu entendo que alguém pensou em algo no domingo e ela quer mandar pra pessoa. No WhatsApp não dá, porque ela vai receber aquilo na hora, né? Não tô fazendo propaganda do Slack, mas aqui é uma das ferramentas usadas em ambientes empresariais, Slack. de trabalho, que você pode definir esse limite que você falou de, mensagem é só no horário comercial. Então se você mandar uma mensagem fora, ele te avisa, tudo bem, você pode mandar essa mensagem, mas a pessoa só vai receber depois, quando for 10 da manhã do dia seguinte. São algumas ferramentas que acho que ajudam, né, nesse controle. Eu achei genial fazer isso, só responde tal em tal hora, a pessoa não fica ansiosa que você não respondeu achando que você odeia ela. Quando eu Só de acordo, ser os meus grupos têm 200 mensagens não lidas. A questão do Slack e de outros Eu não sei o outros que é isso. Se eu aplicativos entrar, será que vai ter desenvolvem? amigo meu nessa rede? É um aplicativo Vai. pra O Chico tá usar lá, pra trabalho. infelizmente. Ele tá? É Infelizmente. tipo Mas a questão era essa. aplicativo de chat pra trabalhar. O Slack assim, pra gente era bom justamente por isso. Só por ele ser um aplicativo diferente e ter esse Aplicativo controle de... diferente, um trabalho aplicativo ali. diferente. Você sabe e o que WhatsApp- ali é só pra trabalho. Só de ter um aplicativo diferente, de você se relacionar de uma forma diferente. Então só disso, ele já criava um ambiente mais agradável pra você então, trabalhar. transforma outro ambiente, e é o outra outro relação. ficava numa mais relax. Sim, eu acho que tem alguns sinais de alerta, né, que a pessoa pode ficar de olho pra entender quando as redes sociais estão afetando
transformando a vida, que é, primeiro, essa questão da irritação, né? Eu acho que observar essas variações de humor, né? Acho que é importante. E apesar disso que eu falei de seu amigo ser chato, acho que esses alertas também servem, né? Sim, a pessoa, tipo, se alguém fala pra Exato, você, desliga o celular, fica aqui, e você fica putaço, isso é o fim do mundo. Isso. Oi, então. Temos um problema, né? E eu também não falo Sono também é um... Tá afetando o sono, perdendo. perdendo... É uma dica. Tá usando Se você eu acordava à noite e entrava nas redes. Ou Como você fica em outro cômodo, eu não entro, mas... Você tá dormindo muito tarde, tá acordando no meio da noite, não consegue mais dormir. Nossa, eu já passei, sabe que onde eu já perdi sono? Discutindo na internet. Que era... Aí, meu amigo, aí você também, Exato, né, pior, Carlos Merigo? que é assim, aí você fica exasperado, não preciso responder. Aí você fica pensando numa resposta. Não posso te ajudar, Não, agora né, eu vou amiga? lá, eu vou... Aí, amiga. É porque você fica muito elétrico, Fica. E aí Fica. fica e não dorme. Deve vir uma resposta, né? A pessoa não demora. E ninguém tem favorito. E quando você pensa numa resposta incrível e você responde, a pessoa nunca te responde. É, exato. Filha da puta! Ignorado, Mas eu acho né? que Ignorado e é eu, muito bem. quando eu recebo algum tipo de provocação, eu sempre falo, não, vou responder. Eu falo, não vou responder. Porque é isso, né? Se você responder, aquela discussão vai continuar. É justamente isso que aquela outra pessoa quer, né? Essa provocação. Tem O estratégia. negócio acaba. Só Tem a que... estratégia que já foi discutida em outros programas, que a gente tava aqui, que simplesmente você responde, teu cu. E aí você, assim, nem se preocupa em formular uma resposta, não ocupa o seu cérebro com aquele sofrimento e nem dá à pessoa o prazer de Mas se você responder, sentir. você já deu... Já era? É, já era. Você deu Pegou atenção. pilha, pegou pilha. Você deu atenção. Uma coisa sobre o Instagram, né, que eu acho que é importante todo mundo ficar sempre consciente, é da realidade editada, né? Tem todas aquelas brincadeiras de, tem aquela foto do Instagram que parece super casual, e aí, acho que tem um ensaio desse, né, na internet, que mostra a foto e mostra como tudo foi uma grande produção, né, e tanta coisa envolvida, ou seja, aquilo que você tá tentando alcançar é inalcançável. Como, Não é real, né? É, como uma vida real, né? Sim. Uma outra dica pra como você identifica, né, que eu achei bem interessante isso que você tá pensando, é, isso que eu tô olhando tá me deixando triste? Eu tô... É a Marie Kondo. Does it bring me joy? É tipo, me traz alegria? Se não... Cara, tá me deixando triste, eu tô me comparando, eu tô querendo ser essa pessoa, eu tô querendo ter o corpo dessa pessoa, e isso tá me deixando pra baixo, isso não tá deixando Prestar eu ser atenção no que sente, né, em relação àquele conteúdo, né, que você... Eu acho isso muito sério, a pessoa tá deixando de fazer as coisas que são fundamentais pra viver, sabe? Eu tô deixando de comer, eu tô deixando de ir ao trabalho. Como as pessoas comiam sozinhas antes de existir celular, né? Acho que morria de fome. Elas tinham que se deparar constantemente com aquele vazio que bate. Aquela Ou eu tô sensação ou de come estou muito, sozinho, né? Como é no universo. se deparar com você mesmo, né? A gente tem falado muito, e nessa fala você trouxe muito essa coisa do perceber quando começa a fazer mal, né? A gente não falou sobre níveis seguros disso e se isso pode ser legal. Tipo, exatamente. Se eu sigo Queria saber. no Instagram o Renato Góes e o Rômulo Estrela e vejo ele sem camisa, falo, olha, que peitoral gostoso, vou ali na academia fazer um supino. E viro saudável por isso. Então, eu Isso ia tá falar legal? disso. Isso tipo, aí são os eu sigo- influenciadores. Você arruma a sua sigo casa, muitos, porque... eu sigo muitos perfis eu olho o Refúgios Urbanos e falo, porra, esse sofá aqui, Que cara... perfil é esse que eu nunca vou falar? Vou reformar. Vou parar de falar dele porque eu não tô ganhando nada, né, inclusive. Vou reformar esse sofá, é isso? Eu vou botar uma almofada Total. diferente. Quando é que isso é saudável? Vocês sentem que vocês têm eu fiz experiências motivados saudáveis Eu fiz em um alguma coisa processo assim? de mudança de estilo de vida, né? Nos últimos 2 anos aí, exercício físico, mudança de alimentação, Crossfit marxista. crossfit marxista, fitness de esquerda, também de saúde mental. E eu sigo vários perfis no Instagram, que eu acho que são perfis que podem servir de gatilho pra muita gente, porque muitos têm a ver com exercício físico, formato de corpo. sim, O que é lógico. gatilho pra você não é gatilho pra Mas mim. que não- Gatilho não é uma regra. não é- exato. só que pra mim, foram perfis que, obviamente, eu Te escolhi. incentivaram. Eu escolhi, mas que me incentivaram e que hoje alimentam, colocam fogo nesse flow que eu entrei de disciplina. Só que os mesmos perfis, pra mim, num outro momento de vida, poderiam ser super nocivos. Eu também escolhi os tipos de perfis que eu queria seguir. Às vezes, quando tem uma pegada que eu não gosto, que é uma pegada, às vezes, de comparação, ou de menosprezar o outro, ou de não respeitar o processo do outro, eu não sigo, eu apago, porque eu sigo hashtag, né? Então as coisas aparecem. Eu super consegui estabelecer
em alguma medida, pra alguns temas que eu sigo no Instagram e que eu uso a ferramenta pra isso, um espaço de tipo, de incentivo pra coisa que eu queria fazer por mim. E que, no seu caso, poderia ser, por exemplo, relacionados à casa. Mas se você não tá bem... A hashtag apartment therapy, pra mim, não tá funcionando bem. Não, mas se você não tá bem, esse negócio pode ser só um negócio que te lembra ou quando você não consegue fazer o que você quer fazer. O mesmo estímulo pode ser pra uma pessoa que tá bem mentalmente, uma fagulha pra você levantar do sofá e fazer o que você quer, mas pode ser alguma coisa que te lembra que você não tá fazendo o que você quer. E que vai te deixar E mais que vai no sofá deixar ainda. mal. Não é tanto o que tá lá, mas é muito sobre como Seu você momento. tá. Seu É. momento. De você saber respeitar também esse momento. Como que você vê isso, né? Exato. Que a Amanda falou, que é gatilho pra mim é totalmente diferente Exato. pra você. E o que me faz bem é totalmente diferente do que talvez te faça Exato. bem, né? Eu acho que uma coisa que mudou minha vida bastante foi uma noção de autogentileza, saca? Um dia eu tava lendo um negócio e alguém falou assim, tipo, era uma frase dessas motivacionais meio toscas, mas que fez sentido pra caralho, que era, tipo, se um amigo seu chegasse e falasse, nossa, eu sou horrível, eu não consigo nada, o que você ia falar pra esse amigo? Você ia falar, mano, nada a ver, você é ótimo, tá tudo bem, respira fundo. Por que tipo, quando é a gente fala, você é um lixo mesmo? E aí, tipo, foi uma coisa assim, tipo, se trata como você trataria uma pessoa que você ama. E aí eu comecei a fazer isso. Tipo, eu juro por Deus, assim, foi tipo, puta, por que eu me trato que nem um lixo e os meus amigos eu trato muito bem e eu ajudo eles a saírem de lugares ruins e comigo eu não consigo fazer isso. E aí, eu acho Nossa, que... foi exatamente a pergunta que eu saí da terapia segunda-feira. Aí, ó. Foda. Aí. E aí, esse negócio é uma parada que super me ajudou a mudar meu padrão de pensamento autodestrutivo pra uma autogentileza, uma paciência comigo. Do tipo, mano, vai com calma, não se cobra tanto, segura a onda. Tipo, meu processo de melhora de saúde mental, ele foi muito conectado com o meu processo de melhora de saúde física. Esse lance eu falava, puta, eu comecei a fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício porque eu tava cagado da cabeça e eu falei, alguma coisa eu preciso fazer, entendeu? Não adianta só ficar aqui tomando remédio, fazendo terapia, porque eu preciso me mexer. Eu sentia que tinha uma energia de movimento que eu precisava pôr. Uma raiva que eu precisava jogar barra longe, tá ligado? Levantar 30 quilos no front squat. Ao invés de entrar pro momento black block, você Entrar entra no pro momento momento black crossfit. Né? Isso. Show. O Instagram tem muito isso de comparação e de você ser cruel com você. Que aí você compara e você fala, olha essa pessoa aí sendo maravilhosa, eu sou um lixo mesmo, não consigo. E eu acho que existe um lugar seguro de usar o Instagram, talvez, ou de outras redes sociais que geram ansiedade, que é de uma gentileza de falar assim, obviamente, fazer uma curadoria de perfis que seja Isso, faz uma limpa e fazer uma deixa só o limpa, que mas de você interessa. olhar alguém que tá num lugar que você gostaria de estar e fala, pô, legal que essa pessoa chegou, eu não tô lá ainda, mas, sei lá, será que eu posso começar com uma coisa de cada vez? Quando eu comecei a fazer crossfit, sei lá, eu não seguia perfil de gente, foda-se, eu só comecei a fazer exercício, eu era sedentária, nessa brisa de ser gentil comigo, eu falei, minha meta é ir uma vez por semana. Nada mais que isso, mano, eu preciso ir uma vez por semana. Eu passei uns 6 meses fazendo exercício uma vez por semana. Mas aí, um dia era tipo, agora eu faço uma vez por semana. Aí Sim, eu faço antes duas. de fazer nada, né? E aí, tipo, depois disso, processo. eu fui lá e aí eu já consegui entrar no Instagram e ver perfis de crossfit e não achar que eu era uma farsa, que aquilo não era pra mim, que eu tava vendo aquilo, mas semana que vem ia furar. Sei lá, foi abrir meu coração aqui, mas... Show. A gente falou... Moral da história, Compaixão, ela você segue tá o Marcos falando Mion. disso, né? bem coaching mesmo. Tem alguma coisa, Fabiana, nessa relação das pessoas com depressão, com doenças mentais, que a tecnologia e a internet tenham o lado positivo? Sim, exatamente isso que a gente tá falando, né? De a gente se conectar com alguns perfis que ajudam. A gente tem exemplos, assim, de pessoas trans, por exemplo, que encontraram ali num grupo... Sim, o no apoio. No Instagram, um apoio, e a pessoa se encontrou com ela própria mesmo. Assim, agora eu tô me entendendo, Entendi. agora eu tô sabendo como é que é. A internet faz a gente se sentir parte. Exato. Ela trabalha questões de minorias que muitas vezes não eram é difícil de ser trabalhada, né? Entendi. E isso que vocês trouxeram, né, da gente fazer algo que a gente tá vendo que vai fazer bem pra gente, é bom, é positivo, né? Tá dentro dessa sua pergunta. Sim, e tem o aspecto da informação também, né? Porque é um assunto que sempre teve muito preconceito, né? A pessoa assumir que ela tem uma depressão, né? Que ela tem um problema de saúde mental, ela procura ajuda. Eu acho que eu vejo cada vez mais conteúdos, o próprio podcast da Amanda, eu acho que é um que leva as pessoas a entender coisas que ela nem sabia que tinha e daí em diante procurar ajuda, né? Exato, porque ainda é um tabu, Sim. né? A questão de procurar ajuda porque eu tô sofrendo de algo da
saúde mental. Tem aí toda uma história de que se eu procurar o psicólogo, eu vou ser louca, ou se eu procurar o psiquiatra, né? Ainda é um tabu. Então a gente tem discutido sobre isso e acho que a internet pode ajudar a desconstruir esses tabus também. Na internet, as outras formas de comunicação, né? Tem questões super positivas, como tem questões problemáticas. Eu volto a dizer, isso tudo tem a ver com a relação que a gente estabelece com a internet, com as redes sociais, com o WhatsApp. A gente falou bastante sobre rede social e com rede social a gente falou muito sobre relação, né? Comparação, que a gente espera do outro respondendo pra gente. Eu e o Merigo, a gente tem um vício em comum que pega na nossa vida, que é o vício por videogame. Não, imagina. Vício nada. A gente joga e é sempre... Joga de forma saudável. E é sempre uma desgraça, né? Às vezes joga demais, aí fala que sentir que o dia passou e foi uma bosta. Nos videogames tem um exemplo interessante sobre a evolução da consciência dos problemas mentais e pra onde isso tá indo. Um estúdio, acho que inglês ou americano, não lembro agora, mas uma produtora de jogos, né? Um estúdio, uma produtora de jogos famosa, fez Devil May Cry, fez uma série de jogos famosos. Eles fizeram um jogo super premiado que ele contava a história de uma guerreira celta, na época dos vikings e do etc e tal, que vivia numa aldeia que foi invadida por vikings e a aldeia inteira foi morta, foi assassinada, incluindo o parceiro dela. Só que ela sempre sofreu de psicose e de esquizofrenia. Então, na época, ela era tratada por todo mundo como a amaldiçoada. O propósito do jogo é te colocar dentro da cabeça dela, jogando na pele dela, e ver como a psicose se dá num momento tão distinto do nosso, assim. E era uma onda muito louca, porque assim, diferente da maioria dos jogos que tem ali um certo padrão, um jogo de ação... o Hellblade, né? O Hellblade. Alguém falou num dos qual é boa, que não sei se foi você ou o Chris. Não fui eu não, acho que deve ter sido o Chris. Tem um rolê que é assim, diferente dos jogos que, você vai jogar um jogo de ação, né? Lutinha, espadinha, etc e tal. Tá ali a sua vida, aqui é o mapa do jogo, e o objetivo do jogo justamente é que você viva essa confusão que a personagem tem pelas condições que ela tem. Você começa o jogo, você não tem indicação de nada, você não sabe pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer, e de repente você começa a ouvir vozes. E aí tem toda uma engenharia de áudio super bem feita pra que as vozes apareçam de um lado do fone, do outro lado, altas, baixas. Você não sabe quem são essas vozes, o que elas estão falando. Às vezes elas te elogiam, às vezes elas falam mal, às vezes ela dá uma dica certa, às vezes uma dica errada. Você nunca sabe o que tá acontecendo e você vai jogando o tempo inteiro tentando sacar o que tá acontecendo. E aí uma das mecânicas que o jogo segue, a protagonista ela é obsessiva por padrões. Então você só consegue avançar na história quando você encontra padrões na natureza, ou na luz que bate e a sombra que tá sendo feita, ou então no risco do seu equipamento, que lembram e que fazem padrões de runas. E aí quando você vê isso, você consegue liberar o espaço e uma porta e tal. Tudo é construído no jogo pra que você mergulhe e entenda como é que é a situação dessa personagem que tem essas condições. Eu trouxe isso porque justamente a galera que fez o jogo, eles foram super apoiados por uma equipe de psicanalistas e psicólogos de Cambridge, da Universidade de Cambridge, e aí depois disso, tão apaixonados pelo tema, eles evoluíram e agora estão construindo. Eles têm um projeto que ainda não foi lançado, tá em fase de desenvolvimento, mas é um projeto que busca colocar como controle não mais o joystick, mas sensores que aí começam a medir batimento cardíaco, movimentação dos olhos na tela, para que ela comece a tentar treinar e entender como lidar com esses sentimentos dentro de si pra conseguir passar de fase, conseguir avançar na história, conseguir seguir. Que louco. Então é um projeto bem interessante, assim, que vai por um outro lado, não só da percepção e da experiência, mas de um exercício prático que te leva a uma situação de maior tranquilidade. Tá vendo? Tecnologia Muito legal. não é só problema. Só que o que a gente faz, Carlos? Fica colhendo melão às 11h30 da noite. Mas é uma forma de terapia também, não é? Pior que a gente teve... Desgraçado ou não essa situação, a gente mandou uma mensagem essa semana, porque vários jogos trazem pra gente, pra outras pessoas, uma sensação, sei lá, às vezes eu sento no computador, jogo 3 horas e falo, 3 horas da minha vida que eu deveria estar lavando louça e não lavei, e deixei pra lá as coisas que eu queria fazer. A desgraça do jogo da Fazendinha traz uma sensação bucólica e aprazível de satisfação, relaxamento e a gente não sente esse negócio ruim, né? Não volta o sentimento ruim quando a gente joga Stardew Valley. Que desgraça, hein? Muito bem. Bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar antes de ir pro Qual é a Boa? Sejam gentis com vocês. Nossa, eu sempre termino no meu podcast e falo paz nos estádios.
Os alienígenas, quando eles chegarem sei aqui. lá, a gente não consegue a paz mundial, vamos tentar a paz dos estádios, Começando né? pelos estádios. E procurar um tratamento não te faz inferior a ninguém. Exato. Não te faz mais fraco. É super normal ir a um médico. E saúde mental, na minha visão, acho que ela devia ser classificada como saúde mesmo. Eu sei que tem que classificar, porque ainda é uma coisa teoricamente nova, mas acho que a gente tem que pensar em saúde mental como pensa-se em asma ou diabetes, uma coisa, esse Exatamente. problema no coração. É um problema. E você consegue tratar com terapia, remédio, crossfit ou qualquer outro esporte. Esporte é muito importante também. Não tenha vergonha de pedir ajuda e você não tá sozinho. Existem muitas pessoas que pensam como você. A gente tem que desconstruir muitos conceitos. É muito bom que a internet dê oportunidade para que existam essas coisas e também rede de apoio, né, que se fala. Exato. E as pessoas se sintam próximas e juntas. Super analisada, Amanda. Muito É bem. isso, ó. Eu acho que a gente tem que ficar atento à questão da gravidade. A gente falou muito aqui hoje da ansiedade e da depressão. E se estiver prejudicando muito o segmento da sua vida, procure um profissional de saúde. Um médico de família, um psicólogo, um psiquiatra, para você poder conseguir ter alguém que te ajude a encontrar estratégias Uhum. para não ficar cada vez pior. A ansiedade faz parte de todos nós, mas quando ela é demais, a gente paralisa, né? A gente não consegue sair de casa. A gente tem aí hoje 9,3% da população do Brasil com ansiedade e 5,8% com depressão. E o outro transtorno mental comum, mais frequente, é a somatização. Então, são os 3 mais comuns. Então, se você percebe que você não tá bem, ou um familiar, um amigo, percebe que a gente não tá bem, vamos dar um toque pra essa pessoa para ela poder procurar um tratamento. Porque muitas vezes a pessoa não consegue se perceber. Ansiedade, depressão ou qualquer outro problema de saúde mental tem tratamento. Acho que isso que você falou é incrível. Por que a gente vê o diabetes, a hipertensão? Tem uma doença Vai e lá, vou cuidar, toma um né? remédio, faz o exame. Agora, se eu tô com um problema de saúde mental, por que ainda é um tabu, Exato. né? Por que Não, eu não e- posso... Por que é difícil pra mim procurar? Sem contar que problemas de difícil pras saúde pessoas. mental são fatores de risco pra várias outras doenças que as pessoas veem como essa, assim. Ah, essa? que eu devia buscar. Exato. Então, saúde tipo, mental. Saúde mental é fator de risco pra um monte de doença. Um monte de doença do coração, pra diabetes, pra própria diabetes, pra síndrome de, sei lá, pra processos inflamatórios do corpo, que gera um monte de doença. Na verdade, tá tudo A conectado. gente é um Nossa- organismo, né? A nossa saúde, ela é integrada. Nós somos um, A né? gente é um só. O físico e o psíquico são super conectados. Da mesma forma, se eu tô com um problema de saúde, se eu tô com dor, isso também Vai afeta afetar a minha nossa saúde mental. Exatamente. Né? Então é muito interconectado. Uhum. É isso. Procure ajuda, né? Procure um profissional de saúde que isso tem tratamento. Você vai viver melhor. Né? Acho que É isso... muito legal. Nossa, é mó legal. Eu demorei mó tempo, mas é muito legal. É mó da hora. Muito bem. Então, com isso, vamos pro Qual é a Boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí com Qual é a Boa? Eu vou começar, que eu tô desgraçado da cabeça. Então vai. Ah, Esse- fala aí. Com essa série, esse documentário. Esse documentário se chama Don't Fuck With Cats. É uma série documental da desgraçou Netflix. a cabeça da galera, né? Nossa senhora. São 3 episódios, né? 3 ou 4 São episódios. 3 ou né? 4 episódios, aí me esqueci quantos são. 3 ou 4 episódios. Faz uma sinopse aí, sem Cara, é spoilers. tão difícil. Assim, É real? é real. Gosto. Tem que Tá. dar um spoilerzinho de leve pra, Tem que dar pra um conseguir dar a spoilerzinho. sinopse. Então né? vamos lá. Essa história é uma história de Sabe o que eu lembrei? Desculpa, você fez parte integrante desse momento. Daquele episódio que a gente gravou do Braincast, acho que foi o primeiro que você gravou, talvez, que era de detetives online, né? De detetives virtuais. Ai, sim. Que foi bem no... A gente discutiu aquele caso quando teve o atentado à bomba em Boston, Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes virtuais. E vindo essa série, eu lembrei muito dessa discussão que a gente teve, porque é exatamente isso, né? Exatamente. São os detetives virtuais Muito tentando bem. desvendar um... Muito bem pontuado, Carlos Merigo. Eu jamais teria me lembrado. Tá lá Obrigada por ouvir. trazer isso. Tá, Don't Fuck With Cats é uma série documental sobre um caso muito
bizarro de um cara que publicava vídeos na internet torturando gatinhos. E um grupo de pessoas que se reuniu na internet, num grupo de Facebook, pra tentar achar quem era esse doido. O que acontece depois, eu não posso nem começar a falar. Primeiro que, assim, é um plot twist atrás de plot twist. Segundo, que tudo vai ser spoiler e aí não vale a pena e eu quero deixar que você mesmo se choque e se surpreenda. De antecipo que não é para os de coração fraco. Não vou assistir. É um pouco... Tem imagens... Eles tentam esconder e tal, mas insinuam, só que assim... perturbador de qualquer forma. Tipo, não é que nada é explícito, não aparece nenhuma imagem gráfica chocante. Só que os fatos em si são fatos chocantes. Isso. Então, por mais que sejam imagens que não estão graficamente mostrando, mas insinuam, eu acho difícil de lidar. No entanto... Elas dão alimento demais pro espaço vazio. Isso. E aí a gente... brilhante. É uma série que... A história é uma história surreal, que eu acho que vale a pena pela história, a própria existência da história, mas eu gosto muito como a narrativa desse comentário foi construída, porque qualquer outro contador de história teria feito contar a história ao contrário. E a pessoa que escreveu esse roteiro escolheu contar essa história, começando partindo dessa comunidade de Facebook que se reuniu pra tentar identificar esse cara. A minha cabeça explodiu mesmo. É muito bom. Assisti tudo assisti na sequência. É impressionante? Não é impressionante. Eu sou facilmente impressionante. Então não isso, não vejo. Mas assim, eu assisti um episódio atrás do outro. Você não para de ver. Loucamente. E é uma história muito louca. E você. Nossa, sério, eu queria falar mais coisas que eu queria falar sobre. Mas, assim, te faz questionar sobre a profundidade de bizarrice da mente humana também, entendeu? Que as pessoas são capazes de fazer. Queira ou não, é bastante sobre saúde mental também. Don't Fuck With Cats. Don't Fuck With Cats. Tá no Netflix. Bom, eu quero. Meu qual é boa? Assisti um monte de filme aí nessas férias. Mas eu queria falar um dos que eu mais gostei, que tem um pouco a ver com o tema aqui de hoje, que é o filme Um Lindo Dia na Vizinhança, que é com o Tom Hanks, dirigido pela Marielle Heller, que eu já tinha recomendado aqui no Qual é a Boa, acho que o Marco Mello também chegou a falar, sobre o documentário Won't You Be My Neighbor, que conta a história daquele apresentador de programas infantis nos Estados Unidos, que é o Fred Rogers. Esse documentário também assista, que é muito legal, acho que você vai até gostar mais do filme. E é um cara que passou a vida criando esses programas infantis e tratando de temas super pesados pra crianças. Por exemplo, ele falou de guerra, falou de divórcio, enfim, tudo que afetava a vida das pessoas e que as crianças não tinham, fazendo aqui entre aspas, idade para entender o que estava acontecendo. Ele conseguia fazer isso naquele programa infantil que ele escrevia, né? Ele roteirizava, apresentava, fazia as músicas e tudo, ele era o criador. Ele trazia esses temas para explicar isso para as crianças. E ele virou um cara super famoso, um ícone americano, né, nos Estados Unidos, por ser essa figura super empática e afável e gostar de todo mundo. Tanto que uma coisa que o documentário faz bastante, todo mundo, além do documentário, durante décadas tentou, o que esse cara tem de errado, né? Nunca conseguiram descobrir nada. Enfim, ele é esse cara que transformou a vida de muita gente, marcou a infância de muita gente. Aqui no Brasil ele não é conhecido, bastante conhecido nos Estados Unidos. E aí tem esse filme que é Um Lindo Dia na Vizinhança, onde o Tom Hanks faz o papel dele, né, do Fred Rogers, e que vai contar pela perspectiva de um jornalista, caramba, desculpa, ouvinte pela furadeira, abdução. martelo, E esse jornalista, ele tem incumbência pela editora dele de contar a história do Fred Rogers, aí ele vai entrevistar, né? Obviamente ele tem questões, né? O jornalista acaba se descobrindo com as suas próprias questões. E o que eu acho mais legal do filme é que ele fala de coisas que eu me identifiquei muito. Primeiro, passei o filme inteiro com lágrima nos olhos, né? Pela própria figura dele, como o Tom Hanks interpreta esse personagem. Tem uma cena no restaurante, que eu não quero dar spoiler, mas que é super incômoda e ao mesmo tempo super emocionante. E tem uma coisa que ele fala, o jornalista pergunta qual que é o segredo dele, né? O que ele tem pra ser esse cara que é super, que se importa com as pessoas, que é super empático e tá ali, consegue fazer com que você abra o seu coração. E ele falou duas coisas que eu me identifico muito e eu tenho tentado fazer, e tem a ver com essa história do celular que eu contei, que ele fala assim, o que eu faço é estar presente, né? Tá 100% presente quando eu tô conversando com você, e também não tá pensando em outras coisas que eu quero fazer. Porque eu me identifico muito com isso, porque eu tô sempre fazendo uma coisa pensando na próxima, né? Eu tô fazendo isso, mas depois eu vou fazer tal coisa. Até me divertindo. Eu vou escolher um filme pra ver, ou um jogo pra jogar, mas eu tô pensando naqueles que eu não tô jogando, naqueles que eu não tô vendo, ou nos livros que eu tô deixando de ler, né? Não é só no trabalho, no dia a dia, é até no lazer, é sempre isso, fazendo uma coisa pensando no que eu poderia estar fazendo. E ele fala sobre isso, né? Eu tô 100% do tempo aqui e não tô pensando em mais nada. Enfim, acho que é um filme muito bom, acho que um dos melhores filmes que eu vi nessas férias, Um Lindo Dia na Vizinhança. Show. Quem mais? Amanda ou Fabiana,
Quer fazer qual é bom? Suas dicas são muito boas. Eu tenho um podcast maravilhoso chamado Esquizofrenóias. Pode falar, faz o jabá. Assim, ela é meio... Ela grita um pouco no microfone, mas ela tenta, ela ouve as pessoas. Às vezes ela interrompe um pouco, mas ela tenta falar de saúde mental. O que você faz em Esquizofrenóias? Um episódio, você entrevista pessoas? Como é Eu que é? recebo uma pessoa que tem uma condição, pode ser transtorno bipolar, esquizofrenia, ou ansiedade, ou temas mais da vida real, maternidade, etc. Da vida real, não, que eu digo é mais que não são um espectro, não fazem parte de uma condição. Tento humanizar, né? Mostrar que a pessoa que tem depressão, eu tenho depressão, eu não tô triste aqui, não tô chorando, ou não tenho uma manifestação de transtorno bipolar, que é um episódio de mania totalmente eufórica, querendo tirar a roupa. Pode acontecer? Pode. Mas eu tento trazer o entrevistado mais próximo das pessoas para que as pessoas se identifiquem coisas em si e não se sintam mal por isso. E se você se identificar ou identificar alguma coisa de em algum familiar seu, é super normal, existem caminhos, meios. Eu sei que no Brasil o acesso à psicologia, à psiquiatria é muito restrito ainda, mas acho que falando sobre o tema, assim como o jogo, sem querer ser pretensiosa, mas já sendo, eu tento, sei lá, desmistificar, porque, como eu falei no começo, eu lido com sofrimento desde sempre. A minha condição, eu já nasci assim. Com 16 anos eu tive um diagnóstico, porque eu tive uma crise mais forte, e a partir daquele diagnóstico eu comecei a me sentir sozinha. E não todo mundo tá junto. É muito louco o que acontece comigo, porque como eu falo em primeira pessoa, muita gente vem me falar, eu também sinto isso. Parece que você quebra uma conexão, né? Uma conexão, porque você se mostra fraco. E ser fraco é super normal, é super legal também. Terra Samba cantou já, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Eu tava pensando, Terra Samba é assim, swing, swing. Olha só, não era essa música. Mas é isso, se você também quer ser um membro do Terra Samba, ou sei lá, do Pichote, qualquer coisa. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito enriquecedor mesmo. E é sempre bom estar em novos espaços e falar sobre isso. E não sintam medo de vocês mesmos. Eu já tive muito medo de mim, mas eu sou legal. E você, Fabiane? Eu vou falar de um filme que um amigo meu me indicou no final de semana passado e eu adorei, do Netflix, chamado Toque Toque. É um filme espanhol que apresenta uma terapia de grupo de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Ele é muito engraçado, é uma comédia, mas que discute de uma forma profunda essa questão de que a pessoa, ela vai na terapia e aí ela encontra várias pessoas na sala de espera que tem um problema parecido com o dela e que ela não sabia que tinham pessoas que tinham o mesmo problema e que muitas delas nem sabiam que aquilo que ela tinha era um problema. E aí elas criam um senso de comunidade, né? Como a Amanda tava falando antes. E é muito interessante porque eles pensam juntos em estratégias de como enfrentar. Não vou aqui trazer mais detalhes, mas é muito legal, porque fala do tema da saúde mental, fala de um recurso terapêutico que poucas pessoas conhecem, que é o grupo terapêutico, que é super interessante nesse momento que muitas pessoas se sentem muito sozinhas, acham que aquilo que elas têm é só delas, né? Que não tem outras pessoas. Muitas vezes o que o outro tá pensando é interessante pra mim, tanto identificar aquilo como um problema, quanto estratégias de enfrentamento. Gostei muito por 2 motivos. Porque ele discute o tema da saúde mental de uma forma muito leve e ele fala de um recurso terapêutico pouco conhecido. Que legal. Por muita gente, que é muito importante de se fazer, principalmente para unir pessoas que estão com problemas de relações entre si, que precisam estimular os laços sociais. Boa, chama Toque Toque. Toque Toque. Tá na Netflix. Netflix. Boa. E você, Luiz Gino, encerra aí. Bom, tenho 2 dicas, já que a gente tava bastante tempo sem dar dicas, a gente viveu todo o período de férias e quando voltou a gente gravou um episódio gigantesco que não permitiu que a gente desse dicas, né? Vou dar 2 dicas. A primeira
um livro delicioso que eu li durante as férias, A Ilha do Tesouro, a obra escrita em 1883 pelo consagradíssimo Robert Louis Stevenson, R.L. Stevenson para os mais Foi essa chegados. edição bonitona da Antofágica? Edição bonitona da Antofágica, que sempre chega... Cara, é muito bonita, né? É, A Antofágica é uma desgraça, uma coisa que eu sinto muito deles é que o livro tem o peso e o tamanho ideal, assim. É um livro confortável e gostoso de segurar pra ler. Sabe, Isso o segredo disso é a entrelinha. Quanto certo. mais entrelinha... Espaçamento. É isso, espaçamento das linhas. Parabéns, muito bom. Não, mas é muito bonito. Não, além disso, é muito bonito. Não, é lindo, é gostoso, é cheiroso, é demais. E a Antofágica tá lançando vários livros clássicos, assim, né? O que eu achei interessante do Ilha do Tesouro é que o imaginário da vida pirata na cultura pop é uma coisa super presente. A gente que gosta de videogame jogou Assassin's Creed e outros jogos, Sea of Thieves, tem um monte de jogo de pirata, história de pirata, filme de pirata, Piratas do Caribe Tudo 19, tudo de pirata o tempo todo, tem o idioma pirata no Facebook e... Justamente A Ilha do Tesouro, ele é um livro que, quando ele foi lançado, em 1883, ele foi meio que um precursor dessa presença de piratas na cultura pop. Então é interessante ler o livro, porque parece que você tá num ambiente muito presente, muito tradicional ali, você se sente confortável desde o primeiro momento, mas é legal pensar nisso, em como as aventuras do Jim Hawkins, esse garoto que vivia numa estalagem com a família e de repente tá num navio procurando um tesouro muito louco, como isso foi precursor mesmo, né? Foi como abriu portas pra essa cultura, esse mundo gigantesco aí na cultura pop. Legal demais, divertido, gostoso de ler, verdadeiro show. Tem o selo show. A Ilha do Tesouro. E minha outra dica é um texto que eu li essa semana e que... achei sensacional, de uma pessoa, pode ser polêmica para alguns, mas que eu sou um grande fã. A Brit Marling, ela é atriz, cineasta e ela é conhecida por muita gente como a criadora e protagonista da série The Away. E ela escreveu um artigo muito bom no New York Times esses dias, chamado I Don't Want to Be the Strong Female Lead, que em tradução livre quer dizer eu não quero ser a protagonista forte, feminina. E ela fala um pouco sobre a trajetória dela, ela que trabalhava na Goldman Sachs, ela tinha uma carreira em finanças e economia ali meio já encaminhada, ela resolveu ser atriz e como ela lutou pra entender os papéis que eram dados a ela, a posição da mulher no mundo da interpretação, como ela teve que correr atrás de escrever os próprios papéis que ela queria ter, como foi todo esse amadurecimento dela e a visão que ela tem sobre o papel da mulher na dramaturgia. É bem legal, a Brit, de quem eu já era fã, se tornou ainda mais querida no meu imaginário. Muito bem. Bem legal. Então é isso. É isso. Gente, obrigado, viu? Valeu pela presença, Amanda, Fabiane, Luiz e Gino, Ana também. Valeu. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.